A igreja precisa aprender a clamar pelo Espírito Santo, por ser cheios do Espírito Santo. E isso aqui não tem a ver com pentecostalismo, isso não tem a ver com falar línguas que nem a própria pessoa consegue entender, não tem a ver com isso, tem a ver com uma pessoa ser tomada por Deus para uma boa obra. O Espírito Santo é a pessoa de Deus que toma um indivíduo para uma boa obra. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele é um agente para a boa obra do reino. Então, ele diz, olha, assim como, basicamente o que está dizendo em João 7, assim como uma fonte de água jorra água sem parar e não cessa, assim também vocês se tornarão uma fonte inesgotável do Espírito. Ninguém é um homem ou uma mulher espiritual por um breve tempo. Paulo, falando da dispensação do Espírito em comparação à dispensação da lei, ele diz que o rosto de Moisés era iluminado por glória temporariamente até se apagar. Porém, no ministério do Espírito, na dispensação do Espírito, a glória é permanente. A glória é permanente. Então, nós precisamos entender quem é o Espírito Santo de Deus e o quão importante e relevante ele é. No livro de Atos, capítulo de número 2, no verso de número 37, ouvindo eles isso, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? Então, logo depois que Pedro termina a sua pregação ousadamente, todos eles foram profundamente impactados pelo evangelho anunciado da boca de Pedro. Aquelas pessoas que creram foram até Pedro e disseram: Pedro, o que nós devemos fazer a partir de agora? Eles juntaram os apóstolos perturbados. O que nós devemos, quais são os nossos próximos passos? Esta é a atitude real de um convertido, alguém que foi alcançado pelo evangelho de Deus. Ele diz assim, olha, eles estão dizendo assim, olha, basicamente eles estão dizendo, eles estremecidos disseram: o que iremos fazer a partir de agora? Verso 38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebeis o quê? O dom do Espírito. Ele deu para eles uma orientação. A primeira coisa, o Evangelho impactou vocês foram tomados de temor ao ouvir o Evangelho gerou em vocês profundo tremor, vocês entenderam que a mão de vocês está na mão de um Deus Todo-Poderoso, que dará destino às vossas almas, e não há nada que vocês façam ao contrário disso. Não adianta que vocês possam correr, fazer qualquer coisa, vocês não vão fugir da eternidade em Deus. Se vocês tomaram essa consciência, a primeira coisa que ele diz: arrependam-se de vossos pecados. Arrependam-se. Esse arrependimento é o meio pela qual algumas coisas virão. O arrependimento é você reconhecer que toda a sua vida é uma miséria em contraponto à vontade de Deus. Tudo que você é, tudo que você faz, tudo que você pensa, exatamente o contrário, é antagônico à vontade de Deus e tem por essência não só te afastar de Deus, mas de condenar a eternidade sem Deus. Ele diz: arrependa-se de todas as suas obras, como diz no capítulo de número 3, no verso 19, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. O que Pedro está dizendo aqui olha, vocês precisam abandonar as suas vidas, vocês precisam renunciar às vossas vontades. Vocês chegaram até aqui destinados ao inferno, porque vocês andaram segundo os vossos deleites, vossas vontades. Se arrependam disso. Depois ele diz: sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Batizado aqui não é meramente colocado dentro d'água, ainda que a atitude de batismo na água é um viés do Evangelho, um propósito do Evangelho, mas aqui essencialmente a palavra batismo, que estava em grego e que significa ser colocado do lado de dentro, colocado para dentro, sejam vós colocados dentro do reino, ou dentro do Evangelho, ou dentro do propósito de Deus,
através do nome, no sentido da autoridade que há em Cristo. O que Cristo promoveu na cruz do Calvário foi obra de autoridade. Então não é só pronunciar em nome de Jesus. Tem gente que usa até o nome de Jesus como uma mandinga, sabe? Às vezes ele quer que alguma coisa dê certo na sua vida, assim, não, em nome de Jesus. Né? Eles pegam isso como um jargão. E não é, em nome de Jesus está falando sobre a autoridade pela qual ele nos inseriu em seu reino. Aí ele diz, para perdão dos vossos pecados e recebei o dom do Espírito. Então ele fala que, olha, agora, se vocês converteram, vocês precisam receber o dom do Espírito.